Boa tarde, galera do bem. Ixi, hoje é dia do nosso encontro aqui, que o bicho pega hoje, hein? O bicho pega porque eu estou com uma das melhores ufólogas do país, que é a Ângela Cris de Pascoal. Ângela, que alegria, hein? Uma honra estar com você, sempre um prazer enorme, né, Lu? Você sabe que eu amo você do fundo do coração, né? Isso já anos-luz, né? É recíproco, né? Estamos juntas aí. Mandar um beijo para toda a galera do Face também, que vai acompanhar a gente. Qualquer dúvida, pode mandar aqui, que a Ângela está aqui para responder, tá? Ângela, antes da gente começar, eu vi um noticiário na Globo esses dias que o Pentágono está investindo milhões em busca dos OVNIs, é isso? Eles não só estão agora, como já faz muito tempo, né? E, inclusive, mostrou na Globo um objeto, né, voador não identificado captado por eles mesmos. O negócio é o seguinte, Lu, quando a gente vê que esses assuntos começam a ir para grandes mídias, é porque os governos mundiais estão liberando... O Pentágono liberou, inclusive, um bem autêntico de OVNI. Liberou. E vocês esperem 2018, porque a partir de agora eles vão abrir, porque eles não têm mais como conter essa informação. Espere para você ver. Entendi. Eu vi uma notícia também, que domingo, dia 17, né? Hoje é terça, 19, domingo 17... apareceram muitas luzes na Zona Norte, no bairro de Vila Gustavo. Não só Vila Gustavo, foram em vários bairros. Olha, Lu, eu recebi uma infinidade de vídeos de vários bairros. Os ufólogos estão pesquisando, ainda ninguém tem uma confirmação que seja um objeto voador não identificado, mas também não tem uma... Eu vi um vídeo, Ângela. Então, também vi. São várias luzes. Várias luzes. Mas também ninguém confirma que seja outra coisa. Então, eles estão pesquisando, mas que é algo que ninguém sabe o que é, ninguém sabe por enquanto. Eu particularmente, penso que deva ser algo que vem ou de dentro da Terra ou de fora da Terra. E tem aqueles que dizem, não, são fogos. Fogos não duram tanto tempo. Não são fogos, porque o fogos ele se dissipa rapidamente. Não dura tanto tempo assim. Passou na Vila Medeiros, passou na Vila Gustavo, passou ali em Santana. Eu recebi vários vídeos de vários locais diferentes. Alguma coisa está acontecendo e eu fico muito feliz, porque eu vejo que é muito bom que tenha essa abertura para essa aproximação desses seres. Entendi. Ângela, por que os contatados recebem mensagens de intras que enviam tantas mensagens sobre a necessidade de um despertar? Então, porque nós somos seres ainda muito infantilizados. Então, lógico, para que a gente venha entender essa aproximação, esse contato, nós precisamos despertar e ter uma visão mais ampla e cósmica das coisas. Uma grande massa já está despertando. Você vê que muita gente hoje já está trabalhando com animais, protegendo crianças, protegendo animais, protegendo a flora e a fauna. Isso é o que nós precisamos da nossa humanidade, Lu. Nós precisamos ser mais humanos. Aliás, eu sempre digo e repito, eu acho que esse país só vai para frente quando existir o respeito aos animais. Sem dúvida. Quem não respeita o animal não respeita mais ninguém. Eles são extensão da criação e eles são os nossos irmãos aqui. A gente está aqui para compartilhar o planeta de forma amorosa com esses seres, que eles são seres maravilhosos, né, Lu? Eu sei que você é fã de gato e cachorro, de vários animais. Aliás, até na Casa Lu tem até mico, que eu sei que ela tem lá uma reserva natural. Tem morcego também. Tem morcego também, né? A gente dá bananinha para eles. Eu vejo os vídeos que você coloca com eles. Já vi, inclusive, na tua casa. Maravilhoso lá, né? Tem gente que fala, você é louca, vai dar comida pro morcego? Eu dou sim comida pro morcego. Claro, ele faz parte. Tem gente que não quer humanidade. alimentar os macaquinhos. Tem gente ruim. Então, isso é uma inversão de valores, né? E uma inversão de valores total. O que significa inversão de valores? Fazer o que não deveria, pensar o que não deveria, pactuar com coisas negativas, isso tudo é uma inversão de valores. Porque a nossa essência primordial é do bem. A gente só não sabe o quanto a gente pode ser bom, e quanto maravilhoso a gente vai transformar tudo e todos, quando a gente assumir essa bondade essencial. Entendi. Ângela, eu um pouco de advogado do diabo, né? O que te traz tanta certeza da existência deles, hein? Bom, eu já vi eles. Como que foi? Bom, inicialmente, como eu já contei para você, foi meio que chocante, né? Mexeu demais com a minha cabeça, tanto que eu estou nisso. Eu não consigo parar de estar nisso. Eu estou nisso há 30 anos, praticamente, e sou com a Sônia Rinaldi também no Instituto Internacional de Pesquisas. Eu já vi, eu já conversei, eu sei que é.
eu não acredito em ETs, eu não acredito em intraterrestres. Eu sei que existem, eu os vi. Eu vi discos voadores, eu vi eles na minha frente e vi dentro do Instituto Internacional, junto com outros membros lá de pesquisa, a materialização deles. Então, é inegável, assim como eu sei que a vida não acaba aqui, que ela transcende a morte. Eu não estou no campo religioso, eu estou no campo da ciência, eu experienciei isso pessoalmente, Lu. Então, eu não posso negar algo que eu vi com os meus olhos. Esses seres, quantos seres você viu? Bom, quando houve o contato comigo, que eu nem sabia que era um contato com ETs, eu vi 2 ou 3 formas de seres diferentes. Como eles eram? Uns eles são baixinhos, têm os olhos muito grandes, eles podem ter a pele igual de lagartixa, muito Os brancos. Grey, né? Não são greys. Me parece que eles são seres zetas, alfas, sei lá. Mas eles são baixos, eles parecem... Tem uma cabeça grande, eles parecem um feto gigante. Eles são muito diferentes da gente. A pele deles qual muito foi branca. sua reação quando você viu? Inicialmente de medo. A gente tem medo de tudo que é mistério, O novo, que é novo diferente. assusta. O novo assusta. E eles falaram alguma coisa? Falavam dentro da minha cabeça, a linguagem universal, o pensamento. Foi isso que eu entendi, Lu. Porque todos os contatados, eles falam sobre... o ET me falou, não fala. A linguagem universal, o pensamento, eles são telepatas. Então, assim, mesmo no contato, em projeção da consciência fora do corpo, a linguagem universal é o pensamento. Eles não mexem a boca. Inclusive, uma coisa que eles, nem sei se eles têm, porque eles têm a boca tão pequena e não movem quase a boca. Eles têm a boquinha muito pequena, sabe? Mas eles, depois compreendendo todo esse processo que eu passei, eles são bonitos em essência. Porque eles estão aqui, há uma parte deles, pelo menos os que eu tive contato, que tiveram contato comigo, eu sinto que eles estão aqui para ajudar o planeta Terra. Eles não querem... O que eles falaram para você? Foram muitos anos, né, que eles me deram uma consciência de unidade das coisas. Quando eu olho, como eu digo para todo mundo, e já falei isso para você, eu não acredito em Deus. Eu tenho certeza que Deus existe. Quando eu olho no olhar de um animal, eu sinto Deus. Quando eu olho em toda a criação, eles me deram essa percepção maior. A partir desse contato, porque eu sempre tive uma mente muito racional. E as pessoas me falam, nossa, não sei por que você não caiu no meio religioso. Porque não é a minha praia. Mas eu acho que eu sou a pessoa mais ligada a Deus, sabe? Sem precisar ter religião. Porque eu sinto as pessoas. Minhas percepções aumentaram muito depois desse contato. E eu faço as coisas com paixão, com amor. Mas dentro de uma racionalidade, dentro de uma lógica, dentro de uma coerência. E buscando sempre ter uma ética maior. E depois você nunca mais viu? Não, eu tive contato com eles e tenho, junto com Sônia Rinaldi, através dos experimentos de transcomunicação. A gente fala com eles por meio de aparelhos eletrônicos. Então, é muito legal. Inclusive, eu quero te convidar para a gente ir lá na Sônia uma hora, que ela está conversando com o Tesla aí, captando várias mensagens bem legais. De inovação, inclusive, para a nossa Sônia raça. Rinaldi é um espetáculo. É maravilhosa, né? Maravilhosa. Nossa, é um espetáculo. Ela ganhou um prêmio agora na Universidade de Parapsicologia em Fênix. Outro, né? E não ganha aqui no Brasil, né? E os pseudofólogos aqui, que deveriam pesquisar realmente transcomunicação, porque eles estão aqui em outros padrões de onda, né? Em multiversos aqui, né? Ângela, deixa eu fazer umas perguntinhas de continuar. Claro. Que chegaram aqui, é do Flávio Camargo, do Rio de Janeiro, alô Rio. Oi, Flávio, Ele tudo bem? pergunta, interessante. Opa. Por acaso tem abdução de animais? Olha, eu penso que ele já tem todo o conhecimento de flora e fauna, mas deve ter. Já vi vacas sendo levadas assim, né? Em alguns vídeos aí que tiveram em algumas fazendas. Não sei se esses vídeos não são fake, mas eu penso que deve ter, sim. Eles fazem experimentos, sim. E tem seres também que devem até consumir carne, né? Eu não duvido não, entendeu, Flávio? O Rodrigo Maia, de São Paulo, ele pergunta se tem uma época ou algum mês assim de maior aproximação desses seres na Terra. Tem época, não? Não, na realidade eles estão totalmente próximos ao nosso planeta. Eles vão chegar cada vez mais próximos. Essas aparições de naves é porque a gente vem se acostumando com a presença deles, que a gente vai perdendo o medo. Eles sabem que nós somos seres medrosos e quando medrosos nós também atacamos. Então eles sabem disso, não é, gente, Sônia? A Paula Martins, Rio Branco, lá do Acre, ela pergunta... Opa! Por que esses ETs não vêm a público, já que eles são do bem?
Eu concordo com ela. Olha, na realidade eles já estão a público, só que realmente eles não vão abrir porque eles sabem também de como nós somos bélicos. É só você olhar para a diversidade e ver o que nós fazemos com os próprios animais. A cada um minuto um animal é extinto. Você imagina uma espécie diferente, muito mais inteligente, nós vamos achar que eles vão querer invadir a gente. E só de achar, a gente vai atacar. E eles têm armas muito mais poderosas para a gente, inclusive não para vir contra, mas para defesa. Então, eu acho que eles têm um certo cuidado com a nossa raça. Entendi. Por saber quem somos nós, né, assim, né, Lu? Bom, esses que vêm visitar a Terra, que você está dizendo, você acha que eles são seres do bem? Pergunta o Luiz Roberto Matarazzo, de Jundiaí, São Paulo. Luiz, eu penso que sim. Eu penso que sim. Embora exista a dualidade, né, em todo o universo, mas se eles fossem tão negativos, eles já teriam dominado a Terra. Claro que nós temos aí alguns seres aí que dominam aí os governos ocultos, e nós vamos falar disso no decorrer do programa. Mas eu penso que a força do bem é infinitamente maior, né, a força negativa. E por isso que nós estamos aqui nesse processo de evolução. E eles respeitam esse processo. Angela, vamos falar um pouquinho do mundo invertido? Vamos. Quer dizer, mundo paralelo? Não. O mundo invertido é uma coisa, o mundo paralelo é outra? Não, o mundo invertido é o que nós vivemos aqui agora. O que aconteceu? Quando houve o projeto Adão-Kadmon, isso está na Torá, houve uma inserção na genética humana de seres negativos. Eles chamam de que era uma raça reptiliana que inseriu um gene na raça humana. E é claro que nasceram seres geneticamente daquela época para cá que tem ainda esse lado negro da força que a gente fala, o lado negro da força, muito pesado. Que na verdade é uma forma inconsciente de não enxergar as coisas, porque o mais inteligente é ser bom, entende? Então, o que é inversão? É a gente achar que, por exemplo, o amor, você tem que sofrer por amor, é uma inversão. Que o mal é necessário, é uma inversão. E por a gente ter essas crenças irracionais, o planeta está da forma que está. E isso foi incultado muito por esses seres, porque, na realidade, esses seres alimentam outros seres que estão aí governando, de certa forma, nosso planeta, chamado governo oculto, que faz com que apenas 1% da humanidade tenha trilhões de dólares e o resto morra de fome. Então, assim, só que nós estamos num momento que uma grande energia está em cima do nosso planeta. Isso foi falado, inclusive, nesse congresso que eu estive domingo. Uma convergência que está em cima do Brasil, do planeta Terra, e que está trazendo fótons de luz para as nossas mentes. Mas no paralelo, isso quer dizer que é uma grande reciclagem ou não? Uma grande reciclagem, porque a gente vai começar a entender que é desvantagem estar nessa inversão. Essa inversão é inversão de valores. Só você ver, você aplica aí, um valor no banco, você recebe 0,0 por mês. Agora vai pedir um empréstimo. Então a gente está na mão de seres que usam inclusive o dinheiro. Eu queria explicar isso para você, Lu. Que o dinheiro nada mais é que um papel pintado. Eles usam esse papel pintado para roubar a energia psíquica do ser humano. Eles se alimentam da energia de miasma, de sofrimento. Eu não vou dizer que esses seres são ETs, não. Acho que isso é uma coisa muito maior, que a gente talvez não tenha nem compreensão. Mas eu estudei isso em todos os livros sagrados, eles são citados. É como se fosse um governo negativo que domina a humanidade dentro dessa matrix aqui que nós estamos. Porque, vamos pensar, o planeta Terra é um planeta tão abundante que um passarinho faz cocô e nasce milhões de árvores, que essa é a função dos passarinhos. E por que existe fome e miséria na África, que tem minas e minas de diamante, e o africano morre de fome? Eu estive na África, Lô, alguns anos atrás. Estive com a tribo Zulu. Por que eles não têm fome, têm miséria lá, aqui no Brasil, em tudo quanto é canto do mundo, e apenas 1% da humanidade domina esse papel pintado? Então, por quê? Porque eles roubam energia psíquica através da nossa... Fica sem dinheiro para você ver se você não... Você perde sono, você fica nervoso, você entra numa frequência ruim. É através do dinheiro que é roubado nessa energia psíquica. Então, por quê? Porque nós aprendemos que o dinheiro é extremamente importante. E não é. Ele é bom, sim. É bom a gente ter dinheiro, mas de forma ética, né? E a gente tem que entender que o dinheiro ele não pode ser dono da nossa cabeça.
Ele é muito bom, sim. E se a gente está num momento difícil, olha, estou nesse momento difícil, o dia que eu tiver eu acerto as coisas. Mas não perder energia psíquica, nem sono, nem relacionamento por conta do dinheiro. A gente tem que saber quem é dono de quem. Quando a gente começar a entender isso, a gente começa a sair desse jogo. É um jogo que eles fazem com a gente. Entendi. Então, esse é o mundo invertido. É o mundo da inversão. O mundo paralelo é um outro. O mundo paralelo é outro. Nós vamos falar já já. Vamos falar. Só um minutinho, nós vamos break. Não sai daí. Sai daí que tá bom o papo aqui. Ângela Crise de Pascoal. Isso aí. demaistv.com.br e o nosso papo aqui super agradável com Ângela Crise de Pascoal, uma das melhores ufólogas do país. Antes da gente falar do mundo paralelo, que eu quero falar um pouquinho do mundo paralelo, Dr. Walter Trebitz veio aqui falar do mundo paralelo e fiquei pirada, né? É maravilhoso, Eu fiquei pirada com ele. Mas vamos atender o Matheus Camargo, que pergunta o seguinte, Ângela, esses seres que você diz, eles atuam como curadores de doenças também? Então, eles podem atuar, né? Eles podem atuar como curadores e também como... eles podem inverter demais a energia da pessoa e a pessoa também fica doente. Depende dos seres. Existem seres extremamente positivos que trabalham e amparam a nossa humanidade. Mas o inverso também é verdadeiro. Então, a gente tem que... O que a gente tem que saber? A gente tem que saber ver quem é quem. E sabe como você consegue discernir quem é quem, Lu? Através de coerência lógica. Se aquele ser for um ser assim, com um egão siderado, sabe aquele cara que se acha? Ou ele começa a mandar aquelas mensagens que não tem nada a ver, que é uma sideração de ego. Se ele não tiver coerência e lógica dentro do que ele fala, descarta. Porque o que a gente vê, eu pesquisei muitos centros, né? Tudo bastante, algumas coisas muito incoerentes, né? Alexandre Gabriele, de Maringá, Paraná, diz assim, Ângela, em São Tomé das Letras, é uma cidade conhecida pelos contatos com ETs. É verdade que eles têm naves lá? Olha, que eles têm naves lá, eu não sei. Mas que existe uma base intraterrena em São Tomé das Letras, eu sei porque o próprio pessoal da eubiose tem contato com esses seres lá. Existe uma base, eu conheço uma pessoa, Zelinda Hipólito, que tem uma montanha lá em São Tomé, que é da eubiose, é uma pessoa extremamente séria. Tem bases intraterrenas, eu tenho certeza que tem. Ela faz um trabalho belíssimo lá, inclusive na iMedic. E em Extrema, que é uma outra cidade também que vive aparecendo naves? Na realidade, em Minas Gerais, né, tem muitas entradas e portais ali intraterrenos. São né? portais? São portais. Tem muitos portais lá, porque eles têm muitas entradas em Minas ali, porque tem muita montanha, né? Então eles têm essas entradas lá. Tem, entendi. De verdade. Eu estive para Minas uma vez fazendo um congresso com o pessoal do Instituto Internacional de Psicanálise. Foi fantástico. Nós fotografamos e filmamos vários OVNIs bem diferentes. Ângela, eu fiz um pouco da eubiose, sabe? Eu sei. E assim, e na eubiose eles ensinam que existem somente os intraterrenos, não extraterrestres. O que você me diz disso? Eu acho que quando você diz só isso existe, você está limitando as outras milhões de possibilidades, né? A gente não tem... Nós temos apenas uma parte do conhecimento, uma partícula do conhecimento, não todo o conhecimento. Qual a diferença dos intraterrenos e os extraterrestres? Então, os intraterrenos são seres que vivem no interior da Terra e que estão aqui como verdadeiros zeladores do planeta Terra. Verdadeiros zeladores da biosfera, né? E os extraterrestres eles vêm de outros planetas, né? Mas os intraterrenos são muito importantes, eles têm um papel fundamental aqui, porque eles nos protegem e sabem o quanto nós somos infantilizados. Eles falam que nós somos os feixianos, os que moram na face do planeta, não é isso, Lu? Entendi. Mas são seres evoluídos. Mas também tem alguns intras aí, que está ligado aí aos reptilianos, que são meio negativos, pelo que eu conversei com o povo Zulu, viu? E tem intraterrenos que moram dentro do centro da Terra. Exato. E que vêm para cá. Tem. E tem uns que não vêm para cá, só ficam lá. Isso é verdade? Pelo menos foi o que me falaram da eubiose. Pessoas, inclusive, nós tivemos aqui várias
personalidades de Eubiose, aquele próprio juiz, né? Ele disse que isso é uma realidade. Ângela, o ET, ele só aparece na forma natural de cada espécie, ou eles podem estar aqui ao lado da gente de terno, alguma coisa então, assim? Existem civilizações que eles são muito parecidos conosco. Não daria nem para dizer, não, esse cara é um humano. Eu já conheci uma vez, e ele me fez, foi pessoalmente, ele me deu até um susto. Ele foi lá no espaço que eu tinha antigamente, e ele mostrou os olhos dele. Aí eu percebi que ele não era daqui. Como que eram os olhos dele? Parecia olho de papagaio, ele fazia assim... ele olhou para mim e falou, eu quero que você olhe para mim. Como de papagaio? Como que é o olho de papagaio? Ele faz aquele foco e puxa para trás. E o olho humano não tem essa capacidade. O olho dele estava normal, ele era caramelo, e de repente ele ficou todo preto. Aqui ficou tudo preto. Aí eu percebi que ele era de fora. Inclusive ele falou para mim, eu não quero que você tenha medo de mim, nós estamos aqui. Ficou todo preto, a bola branca, ficou todo preto. Na hora eu fiquei assim. Mas ele foi lá e ele foi muito agradável com ele. Ele tinha mais 2 metros de altura, o cara. Entendi. E essa história, o pessoal que pesquisou comigo, o próprio Walter sabe disso, porque na época eu fiquei assustada, né? Porque ele era exatamente como nós. Entendi. Então, existe essa possibilidade. Então, de repente, você está... Existem vários seres que estão aqui, inclusive, estão nos governos para mudar aí toda essa parafernália que está acontecendo. Vários seres que são de fora. Agora, e intraterrenos também, para ajudar. Eu pergunto para vários ufólogos que vêm aqui, que a gente bate papo, eu faço essa pergunta. É verdade? Porque eu vi um depoimento daquela ministra, você sabe, aquela ministra da Rússia, que falou um monte dos ETs e tal, e disse, inclusive, que a política mundial está na mão dos ETs. Isso é verdade? É verdade. É verdade, eu vou falar para vocês por quê. É só você ver o que acontece com o mundo. Esse governo oculto está com 99% das riquezas do mundo. E quem é rico faz o que quer. Nós somos escravos deles. É só você olhar, Lu. A miséria que existe no planeta. Então, é isso que me intriga. Porque se realmente está na mão deles, por que isso não melhora? Por que não acontece? Então, porque nós não despertamos para isso. O dia que nós somos a massa, pessoal, nós somos a maioria. O dia que nós começarmos a despertar para isso, muda-se tudo. Eu preciso que as pessoas despertem para isso. Por isso que eu estou aqui falando, a Lu está fazendo esses programas tantos anos, né, Lu? Para que as pessoas despertem. E não é fazendo guerra. Não. Se a gente fizer o mesmo que eles fazem, a gente vai entrar em ressonância energética. A gente vai ter que usar a nossa capacidade de inteligência para a gente poder sair dessa matrix, dessa rede que nós estamos enroscados aí. E depende de nós, hein? Porque nós somos filhos da luz, Lu. Nós temos um potencial que o homem desperto ninguém segura não, viu? Ué, você quer saber de um desperto? JC, Jesus Cristo não foi um desperto, Buda não foi um desperto. Ele mudou eras com 12 apóstolos. E eu não sou uma pessoa católica, não sou evangélica nem nada, você sabe disso. Por quê? Porque ele ressoava. E ele deixou timbrado a mensagem dele. Para que aí todo mundo fala em Deus, né? Mas você anda de acordo com o que ele ensinou? Do que Jesus ensinou? Do que Buda ensinou? Do que Krishna ensinou? De verdade. Você não precisa falar para mim, não. Pergunta para você. Eu estou fazendo as coisas certas? Porque se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa começar a repensar em todas as mensagens que esses grandes líderes mandaram, Lu. Então a gente fica na adoração, só que na hora de viver, de ter peito para viver as mensagens desses grandes líderes espirituais, a gente não vive. Por isso que estamos aí tendo guerra, acabando com a flora e com a fauna do nosso planeta. Isso é o maior movimento de inversão que nós estamos vivendo. A gente precisa olhar para isso. Então, mas é por isso que eu digo, se eles estão no comando, por que eles não dão um jeito de acabar com esse terror que está acontecendo? Então, porque eles querem isso, eles se alimentam e se nutrem das nossas cedências, dos nossos medos, das nossas ganâncias. Eles não são do bem. Esses que estão no poder não são. São seres negativos. Ah, entendi. A Juliana Belmonte de São Paulo pergunta o seguinte, Angela, você quando fala em portais, você quer dizer que são passagens para outros mundos ou para um outro mundo? Para outros mundos. Existem portais que te levam aí para outros locais, para outras dimensões, mundos paralelos, multiversos.
Vamos falar um pouquinho do mundo paralelo, Ângela? Vamos aí, Lu. Como que funciona esse mundo paralelo? Que eu não consigo entender. Na realidade, é assim, Lu. Estamos numa bolha de realidade. Aqui é a bolha que nós estamos vivendo. Essa é a nossa realidade. Outras pessoas estão aqui vivendo essa outra bolha de realidade e a gente não acessa. Então, algumas pessoas que têm aí um poder paranormal, e na realidade todo mundo tem, mas tem pessoas que têm mais essa capacidade mais desenvolvida. O que elas fazem? Elas conseguem ter comunicação com esses mundos paralelos. Isso é totalmente verdade. A Rússia estuda muito isso. Eu estive num congresso esse final de semana com o Boris Petrovich, sobrinho neto de Tesla, e estava falando exatamente isso. E essa convergência que está chegando é para que a gente tenha uma luz maior aqui dentro da nossa cabeça e a gente consiga acessar esses mundos, para que a gente possa receber conhecimento infuso deles. Existem mundos paralelos muito mais positivos e muito mais negativos. Então, por isso que a nossa frequência de pensamento, sentimento e ação é uma onda. Então, a gente define os nossos companheiros aí desses mundos paralelos. Então, se você é uma pessoa que ressoa positivo, trata bem animal, ajuda o seu semelhante, é uma pessoa que tenta fazer as coisas corretas, porque anjo ninguém vai virar. A gente está num processo evolutivo. Mas sendo o máximo melhor que você pode ser, você vai estar em contato com os seres desses mundos aí, mais evoluídos também. E o contrário também é verdadeiro. Ângela, eu li um depoimento no Google que é mais ou menos assim, me perdoe se eu errar em alguma coisa, mas assim, uma pessoa passou para o mundo paralelo, né? Sim. Eu quero saber como que passa também, que depois você vai me explicar. Ela passou para o mundo paralelo e lá ela encontrou um dos Beatles, já falecido, ela encontrou cantando uma música que nesse mundo aqui eles nunca tinham cantado. Aí ela voltou para o mundo atual com o material na mão e a galera ouviu e realmente constataram que era uma música deles que nunca tinha sido cantada aqui. É uma possibilidade. Eu pirei. É uma possibilidade, porque em projeção astral você atravessa esses mundos paralelos porque você está em corpo mais sutil. Agora, por que nós não conseguimos atravessar uma parede? Porque a frequência da parede é diferente da nossa frequência. Mas se a gente descobrir a frequência da parede e conseguir regular a nossa frequência, a gente atravessa a parede, porque tudo é frequência. Isso aqui é um grande holograma, Lu. A física quântica já está explicando isso, que isso é um grande holograma. Os nossos olhos, de certa forma, eles estão bloqueados aí, né? Até para enxergar outros padrões. Porque pira. Como nós estamos num processo evolutivo, e quem nos colocou aqui nesse jogo, isso é um grande jogo. O planeta Terra é um tabuleiro de xadrez. Mas como que passa para o mundo paralelo? Mudando de frequência. Em que situações, em que locais? Olha, aqui, por exemplo, tem algum local que eu possa passar para o mundo paralelo? Então, Lu, funciona? A coisa não é tão simples assim. E também você tem que ter uma frequência ou mais baixa ou mais alta para entrar. E tem que estar afinado com esse mundo. Tem pessoas que atravessam portais. E como que fica afinado com esse mundo? Então, pensamento, sentimento e ação. Tem pessoas que têm contato, eu fui pesquisar sobre casas assombradas, tem pessoas que têm contato com demônios. Por que tem contato com demônios nessas casas assombradas? Porque tem um nível de frequência parecido, então eles entram em contato. É que nem um dial de rádio, sabe quando você vai mudar o rádio? A gente ainda não sabe mexer com isso, a gente vai aprender. A era de Aquários agora vai trazer todos esses ensinamentos, inclusive a telepatia. A gente vai aprender qual é a nossa frequência, qual é o nosso dial, para a gente mudar ali e entrar nessas frequências. Mas ainda a gente não sabe, porque a gente não tem maturidade para lidar com isso. Essa força inteligente, chamada Deus, designer inteligente, seja lá o que você conceda como algo maior, ele sabe que nós não temos maturidade e as coisas vão vindo a conta-gotas. Porque imagine você, se nós tivéssemos essa maturidade, a gente estaria ligado a seres muito mais evoluídos, não estaríamos sequestrados todos aí por uma energia negativa que manda no poder do mundo, do planeta Terra, né? Então, eu li também que tinha uma galera indo num ônibus, que eu fico, né? Indo num ônibus e, de repente, ele desceu num ponto que não existia, entrou num outro mundo, aí depois voltou. Então, essa passagem que eu sou curiosa. Então, essa passagem, ela só pode acontecer por duas coisas. Ou alguém te leva, alguém extrafisicamente, um ET ou um anjo, sei lá, um amparo que você tem te leva para você aprender algo.
Ou você está naquela frequência e você entra. Por que eu vou te dar um exemplo simples. Por que algumas pessoas vivem sendo assaltadas e você não é? Por quê? Porque, graças a Deus, eu não sou mesmo. Por quê? Porque não é a sua frequência. Você está em outra vibe. Tudo é vibe, tudo é vibração, energia e frequência. Entendeu? Entendi. Aí você fala, mas eu tenho proteção? Não, é a tua vibração que não atrai isso. O Evandro Souza, de Macapá, Amapá, diz assim: Ângela, você acredita que esses grandes pensadores, até mesmo generais, têm influência dos ETs? Eu acho que não só eles, como toda a humanidade, recebe, de certa forma, influência aí, tanto positiva quanto negativa. Se a gente tiver com a nossa frequência, nosso dial afinado para algo positivo, é claro que sim. E as pessoas também perguntam muito sobre guerras, né, Lu? Está chegando mais perguntas aqui, Ângela. Deixa eu mandar um alô aqui para a galera do Facebook, que está todo mundo curtindo a gente, né? Ângela, você já foi... O Fábio Assunção está perguntando de São Paulo. Ele pergunta se você já foi para o mundo paralelo. Olha, eu não posso dizer claramente se eu fui para o mundo paralelo, mas eu já fui levada para dentro de uma nave em abdução. Então foi uma abdução, né? Não foi uma mundo abdução, paralelo. Mundo paralelo, eu só fui em projeção da consciência, a qual eu estudo há muitos anos, e eu vim aprendendo a sair do corpo de forma lúcida. E é muito semelhante ao nosso mundo aqui, só que ele é mais sutil, né? Você ouve mais, a tua frequência de ouvido fica mais afinada, a sua visão é maior, você vê outros aspectos de onda, né? Então fica mais afinado. O Rogério Martins, de Maceió, ele pergunta, Ângela, se os ETs podem transformar um humano em ET. Pode? Olha, eu penso que os ETs, eles têm uma capacidade, né, tecnológica, científica muito grande. O que eles podem fazer é fazer um híbrido, transformar um ser humano, fazer um híbrido. Isso eles já estão fazendo, tem um monte de híbrido aqui. Eu conheço já um monte. Então, a Cíntia Madureira, também do Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte: a gente sabe que a religião católica já confirmou a existência dos ETs, até porque o Papa também já fez um pronunciamento dizendo cuidado não, alerta que eles estão chegando, né? Uma coisa mais verdade, assim. Né? Ele disse que vai ser muito bem-vindos em nome de Cristo, né, o Papa. É o próprio Papa. Então os católicos já sabem da existência. E quais os outros tipos de religião apoiam e reconhecem a existência deles? A islâmica apoia, o espiritismo, o budismo, o hinduísmo. Mas o mais surpreendente foi o islamismo, viu? Porque o islamismo é muito fechado. Eu achei muito legal, porque o próprio Luiz Farrakhan, que é um ministro do Islã, dos países, ele veio a público dizendo que os seres são muito bem-vindos. Agora, faltam alguns países ainda para reconhecer, mas a maioria dos países europeus, inclusive, já confirmaram a existência deles. Claro, né? Na realidade eles não têm mais como negá-lo. Todos os países. Essa do Pentágono agora? Agora eles vão começar a abrir. Isso já foi o pontapé inicial, pessoal. Agora que 2018 em diante vai ter muita novidade, viu? Ângela, por que a galera afirma que nós somos escravos desse governo oculto? Então, porque nós aderimos muito a essa questão de inversão. Né? O mal é necessário. Se o mal é necessário, então ele vai ocorrer na sua vida. Na minha vida, só o bem é necessário. Quando eu pego, por exemplo, eu vou falar numa questão de religião, se você me permite rapidamente. Quando alguém te pede um animal em sacrifício, seja qual for a religião, o que eles estão fazendo? Vamos ver se ele tem o mesmo caráter e energia de um assassino. Aí se serve para ficar com a gente. Então, você já fez uma aliança enorme espiritual com esses seres. Que horror, não? Passa a ser, então, se você tem coragem de sacrificar um animal, né, dar ele em sacrifício por um pedido que você vai fazer para uma entidade negativa, você já mostrou semelhança energética. E inversão é tudo com aquilo que a gente vai prejudicar qualquer pessoa, qualquer local, qualquer ser que existe no planeta. Entendeu? Inversão é isso. Ângela, fome, miséria, guerra. Tem o Reginaldo Oliveira aqui de São Paulo, olha, sabe o que ele quer saber? Ele quer saber como foi a sua abdução e se isso aconteceu só uma vez. Você vai contar já já. Depois de um break rapidinho, galera do bem, não sai daí que tá bom aqui, tá bom. Isso aí.
demaistv.com.br. Não esqueça, me siga no Instagram, @Lucimara Paris, tá? Encontro você lá. Ângela, vamos falar para o Reginaldo? Eu também fico curiosa. Como é que foi a sua abdução? Foi só uma vez? Então, foram várias vezes. Foi em meados de março de 1988. Eu estava voltando ao meu trabalho junto com um amigo e nós avistamos um objeto voador não identificado, que na época eu nem acreditava que existia. E parei em frente ao meu prédio, adentrei depois logo em seguida para o meu apartamento, ele foi para o dele. E quando eu cheguei dentro do meu apartamento, eu cheguei às 11h30, olhei para o relógio, era mais ou menos 1h30 da manhã. Aí eu não entendi aquilo, eu achei que tivesse acabado a luz no prédio e depois comecei a ter sonhos. Para mim eram sonhos recorrentes com seres. Aí procurei a doutora Gilda Moura, que é uma expert. Amo. Né, ela me ajudou muito, ela me indicou uma pessoa aqui em São Paulo para fazer regressão, ela me ajudou, fui para o Rio, na casa dela, fiquei alguns dias lá. E aí eu vim descobrir através do processo de regressão que havia acontecido uma abdução. Para mim, foi muito surreal, porque eu não acreditava, eu não estava envolvida com o assunto. Naquela época eu estava trabalhando, eu tinha 28 anos, que estava trabalhando para ganhar dinheiro, para mim poder me aposentar. Foi tudo que não aconteceu na minha vida, mas valeu, porque me deu um upgrade existencial enorme, entendeu? Então, se você quiser saber mais, entra lá coloca lá, Extraterrestre em Busca do Homo Consciência, que eu tenho um livro que eu conto a abdução do começo ao final e é gratuito. Só baixar lá no PDF, tá bom? Ângela, vamos falar um pouquinho do governo oculto? Vamos aí. Tem aqui o seguinte: médios estão vindo à tona novamente com mensagens catastróficas de tsunamis. No Brasil, entre 20 de dezembro de 2017, 18/1/2018, isso vai acontecer? O que está rolando? Na realidade, todo o final de ano é assim, porque o que ele faz? As pessoas que estão aí, que são médios, elas captam mensagens de uma possibilidade, não quer dizer que vai ter que acontecer. Aliás, veio um médium falando que ia cair um avião na Paulista, até hoje não caiu, né? Então aí depois eles falam, porque foi modificado. Gente, não vamos colocar o foco nessas profecias negativas, porque é isso que o governo oculto ele faz. O que ele faz? Ele pega as pessoas que estão na mesma frequência, manda uma ideia, a pessoa vem com essas notícias de que vai acontecer isso, todo mundo fica super mal de cabeça, né? Um monte de gente do Rio, da Bahia, está me ligando, me falou sobre essas... Aí fui assistir o vídeo, gente, tira o foco, não vai acontecer nada disso. O dia que tiver acontecer, ninguém vai ser avisado, porque ninguém vai ser privilegiado, sabe? Então, assim, acredite numa coisa, existe uma energia que nos ampara. Nós estaremos aqui, nesse momento, até quando essa energia quiser que nós estejamos. Então, vamos colocar o foco em coisas boas, porque o que esse governo negativo não suporta é o bem. É a nossa energia, nossa alegria, nosso amor, o nosso compartilhamento, a nossa bondade. Esses seres não suportam isso. Então, se a gente quer vencer esses seres, vamos mudar os nossos comportamentos e vamos parar de focar em tragédias. Nossa, não é verdade? Urgente, Esses médios eles estão equivocados. Eles podem ter captado essas mensagens, mas não vai acontecer. Eu mesmo garanto que não vai acontecer, porque já vim desmistificando isso anos a fio. Isso só pode acontecer, Lu, se o vulcão Cumbre, nas Ilhas Canárias, tiver uma erupção violenta, caiu uma montanha no mar, aí nós teremos um vergalhão de água que virá na Bahia, no Rio, mas também não vai acontecer já isso aí agora. Eu já conversei com um monte de cientista. Gente, eu estou ligado a grupos internacionais, sabe? Vamos tirar o foco dessas coisas negativas, por favor. Por que a transição planetária é um parto? O governo oculto está por trás desse parto? E, na realidade, a transição planetária, que as pessoas tanto falam, Lu, nada mais é que um movimento natural do planeta. O planeta vai ter um pulso que acontece de 25.960 anos e nós estamos próximos a esse pulso, mas ainda demora. A era de Aquário, gente, é 2.500 e poucos anos. Tem muito tempo para a gente, sabe, se acomodar. Vamos deixar claro, maremoto, terremoto, tsunami, isso é um evento natural do planeta. Vocês concordam comigo? As pessoas falam, mas o morro caiu lá. Caiu porque nós construímos casas no morro. É assim que acontece, nós não temos muita lucidez enquanto humanidade. A gente vai desmatando, mexendo com todas as energias, com a grade planetária, e a gente não quer. O ser humano está fazendo as coisas erradas, de forma equivocada, e nós vamos pagar o preço por isso. Mas, nesse final de ano, tirem foco. Entre na energia do compartilhamento e leve essa energia todo no ano de 2018, do amor, da bondade. Sabe, com muito calor agora, vamos dar água para os animais de rua, alimento. Eu ando com um saco de ração e com uma garrafa de água no meu carro, sabe, Lu? Que eu vou passando. Entendi.
Eu acho que é isso que é legal, sabe? Saber que eles fazem parte de nós. Não só para os animais, assim. para as crianças também, né? Ângela, Adriana de Paula, de Jundiaí, ela pergunta o seguinte, eu achei interessante. As crianças são abduzidas? Muitas. Já teve caso? Conta Muitas. pra Na gente. África, há pouco tempo, John Mack aí foi chamado, ele é de Harvard, professor de psiquiatria de Harvard, ele foi chamado porque 13 ou 14 crianças na África afirmavam ter sido levadas por um disco voador. As pessoas viram o disco, aí ele separou as crianças e cada uma pediu para desenhar separadamente, cada uma desenhar o ser que tinham visto. As 13 desenharam exatamente igual. E as 13 também disseram as mesmas coisas que esses seres tinham dito. Em lugares diferentes. Diferentes. Nossa, Totalmente separadas. Então, acontece muito. E tem muitas crianças aqui também que são seres que vieram de outros orbes. Tem muitas crianças, muitos adultos que estão aqui, que vieram de outras paragens e que vieram para causar uma revolução. E essa revolução é aqui, gente. É na cabeça, é na atitude no bem, entendeu? Ô, Ângela, o Amaral Siqueira, interessante isso aqui, ele quer saber quais são os alimentos dos ETs. Bom, tem uns que têm a mesma alimentação que nós. Jura? Tem uns que têm a mesma alimentação. Arroz, feijão? Na Bíblia tá... Não, carne, por exemplo. Na Bíblia, o cara não oferece o cordeiro assado para os seres. Tem alguns que têm a mesma alimentação que nós. Tem outros que, até por questões fisiológicas, deve ter alimentação diferente. Tem um que ele passa o alimento na pele, dizem que os gregos eles passam o alimento na pele. Tem outros que são energéticos, né? E tudo é Matrix, até os animais? Então, tudo é Matrix, mas na realidade esse jogo da Matrix é para a gente aprender a observar quem somos nós. O quanto Deus, nós temos dois olhos. Os olhos de Deus, dessa energia chamada Deus, o nosso são um só. Um para ver e outro para saber. O quanto há de amor em você. Então nós somos totalmente ligados a essa forma, energia, pensamento aí. E nós somos... não tem uma novela que diz assim, tudo que você faz um dia volta para você? Aliás, Por quê? Um monte de livro. Então, todos os livros sagrados falam a mesma coisa nessa relação. Por quê? Porque quando você faz o bem retorna. Quando você vai fazer o mal retorna. Porque você entra na frequência daquilo que você faz. Dessa forma se sai dessa contramão chamada Matrix? Sai porque dessa forma você vai sair desse sequestro mental, psíquico que eles fazem com a gente através da energia do dinheiro. Você vai continuar gostando de dinheiro, você vai continuar gostando de ter as coisas boas, não tem problema nenhum ser rico. O problema é não saber compartilhar, é ser egoísta, é não saber dividir com tudo que existe. E não é distribuir dinheiro, é ser amoroso, é olhar com carinho para as coisas que Deus colocou no nosso caminho. A gente não olha. Essa é a verdade, a gente não olha. A gente tem que olhar, lançar um olhar amoroso sobre nós mesmos, dizer, por que eu estou fazendo isso? Porque o que você fizer de bom vai retornar, mas o que você fizer de mal também vai retornar. Consciente ou inconsciente disso, acreditando ou não acreditando, é essa a lei. Ângela, esses governos negativos têm armas? Então, eles usam mais armas psicotrônicas. Eles têm as armas... energia nuclear para eles é fichinha. Eles usam armas psicotrônicas que mexem com a psique de toda a humanidade. E eles têm os brinquedinhos favoráveis deles. Celular é um objeto de alienação a esses joguinhos irracionais e outras armas aí. O HAARP, por exemplo, né? Que nós já falamos. Ângela, no caso de uma terceira guerra, você acha que vai ter uma intervenção extraterrestre? Eu penso que eles já estão a postos aqui de não deixar nem a começar a acontecer, porque, veja bem, numa terceira guerra mundial, certamente eles vão usar armamentos atômicos. Nós temos que entender o seguinte, esses armamentos atômicos, aí eles mexem com outras dimensões. Enquanto a gente está tentando colocar fogo na casa do vizinho, é uma coisa, mas quando você começa a abranger esse fogo para outros multiversos, é outra coisa. Então, eles estão de olho, sim, e eles com certeza vão... eles foram fazer um teste, não sei aonde... na França, eles foram fazer um teste nuclear, apareceu vários discos voadores e jogaram uma energia em cima do local que acabou com todos os objetos nucleares, mudaram a computação lá, porque para você lançar um armamento atômico é tudo na base do computador. Eles mudaram os códigos, os caras não conseguiram lançar.
Gente, a gente tem Interessante, hein? salvaguarda, e essa salvaguarda eu tenho certeza que são dos nossos irmãos intraterrenos, que são maravilhosos, hein? Angela, a Vivian Pereira de São Paulo, ela diz o seguinte: a hierarquia dos ETs é igual da Terra? Quem Penso, manda são os mais velhos? penso que não é a questão de velhice, no sentido de ter mais dinheiro, sabedoria, porque lá é tudo por questões de energia, pensamento, né? É sabedoria, amor, bondade, né? Eu acho que o que está muito acima da gente que a gente ainda não compreende. João Correia de Camargo, São Paulo, diz assim: é verdade que quando a pessoa é abduzida, o tempo que a pessoa fica com o ET é diferente do tempo que a gente fica esperando por eles? É verdade, João. Como que é? É diferente. Na realidade, você fica lá, por exemplo, 10 minutos, você ficou 10 minutos lá, parece que o tempo para, parece que ficou 2, 3 dias. Aqui, passou 10 minutos apenas, entendeu? É Mas diferente. passou 10 minutos aqui ou lá? Passou 10 minutos aqui, lá parece que ficou 4, 5 dias. O tempo lá é diferente. É mais, então? É mais, é mais. Interessante, né? O Sérgio Almeida, ele diz assim: engraçado, existe macho e fêmea? É lógico, né? Claro que existe, essa configuração existe em Ou não? vários locais do universo, existem andrógenos também. E existem locais também que as mulheres é que comandam. E Lá? em Lira é isso. O povo de Lira, os leões de Lira, tanto que Sekhmet. Eu vou falar um pouco dos felinos que eu tenho, sabe? Eu tenho um dengo com eles. Descendência? Tem uma descendência aí, energética com ele. O povo de Lira, Sekhmet, a deusa do Egito, que era considerada a deusa da guerra, temida inclusive por todos os outros seres aí, eles têm uma energia megatrônica, que é a energia de macrosoma, ou seja, energia de semideus mesmo, de deuses, né? Que a maioria dos outros seres temem. Mas eles são tão conscientes que eles vêm de forma amorosa, eles só vêm para impedir, para que ocorra. Então, assim, eles sabem que nós estamos aí reféns de raças assim ainda que estão bem conscientes. Mas eles também sabem que muitos dos filhos deles estão aqui para trazer uma nova consciência para que eles possam se aproximar mais. Mas eles não vão invadir e derrubar os reptilianos, porque nós temos frequências com esses seres, que são alguns seres reptilianos e outros são de outras, né, outras paragens também que são negativas. Entendi. Angela, é verdade que existe uma guerra espiritual? É verdade, Lu. Como que é? Essa guerra espiritual, eu conversei inclusive com alguns caras que fazem exorcismo e são pessoas muito sérias. Essa guerra espiritual... Em função dessa guerra, a nossa libertação fica travada, é isso? Fica travada porque a gente já está num processo de inversão e a gente nega muito o bem na nossa vida e na vida de todos os que estão vivendo com a gente. Então a gente entra facinho. Você não tem muitas vezes aquela indecisão que fala assim, faz isso. Não, faz aquilo, é mais fácil, é mais rápido, faz aquilo. Mas para você fazer aquilo, você passa por cima de um monte de gente, ou você tem que passar por cima de um animal, sabe? Então, assim, enquanto a gente não tiver consciência e firmeza no bem, a gente vai estar sendo disputado por essas forças, entendeu, Lu? Essas forças disputam o quê? A nossa parte espiritual, que é muito maior do que nós pensamos. O ser humano desperto, ele vira um deus aí, viu? E o que a gente pode fazer de ajudar esses amparadores cósmicos nessa batalha aqui? Assumir os ensinamentos de todos esses grandes avatares. Você não precisa ter religião, eu não tenho religião, mas eu quero assumir cada vez mais os ensinamentos desses caras que vieram e deixaram um legado para a humanidade. A receita do bolo está pronta. Nós que não assumimos, porque falar em Jesus Cristo em Natal é muito maravilhoso. Só que é o seguinte, você tem peito para assumir os ensinamentos dele? Porque eu vejo muita gente, Lu, religiosos dentro de igreja, e estão matando animal na rua, estão chutando gato, chutando cachorro, tratando mal a família. Então, gente, vamos começar a fazer esse exercício dentro da nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos animais. Vamos tentar ser melhor, é só isso. E olha, se você fizer isso, você vai mudar rápido, você vai ver quantas coisas boas vão vir para a tua vida. Você vai fazer uma ligação direta com a divindade. Entendeu, Lu? A gente nega a nossa divindade o tempo todo, a nossa parte luz. Se a gente quer estar ligado a coisas negativas, é mudar a frequência, é assumir a nossa bondade. O ser humano é bom, ele só não sabe quanto. Então, busque saber o quanto você é bom. Tá. E assim, então você acha, porque não adianta, né? A galera fica me pedindo para perguntar isso. Então você acha que eles
vão se mostrar rapidamente para a gente? Já eles Porque está estão todo mundo curioso, porque você sabe, né, Angela? Claro. A metade vem com aquele papo, isso não existe, isso existe. Então, você sabe como é que funciona. Eu sei, eu também sei que eles estão se aproximando cada vez mais, e cada vez mais nós teremos relatos de aproximação dessas civilizações. Os Essassânis, eles estão em volta do planeta Terra, prontos a fazer essa aproximação. Estão esperando que haja, eles estão até já esperando que haja esse movimento da nossa parte, das massas, sabe? As massas quererem, sabe, que eles se aproximem. Porque os governos do mundo vão trazer, apresentá-los, mas vão querer usar isso como domínio. Como a religião dominou há muito tempo, entendeu? A religião não foi feita para domínio, ela foi feita para a gente ter um alicerce espiritual. Angela, quem quiser procurar você para eventos, palestras, tudo, onde procura? Vocês podem entrar no Espaço Cron, sem o C cedilha, né? espacocron.org, que vai ser bem legal. Lá tem todas as coisas, tem muito sobre ufologia, muito sobre espiritualidade, vai ser bem legal. Eu conversei com a Ângela Cris de Pascoal, uma das melhores ufólogas do país. Estou feliz da vida aqui. Eu Sua também. mensagem para 2018? Assuma o bem. Porque a lei é simples, o bem faz bem, o mal faz mal. E é mais, por uma questão de inteligência, é melhor ser bom. E bondade se aprende. Ensine seus filhos a amar os animais, a respeitar tudo, porque o respeito, ele é o princípio do verdadeiro amor. Nós somos apenas uma unidade. E o dia que nós assumirmos isso, não tem governo negativo que nos manipule. A gente está sequestrado ainda por isso, porque a gente não assumiu quem somos nós. O dia que nós tivermos a capacidade de olhar para nós e dissermos, nós somos muito melhores. E eu vou fazer como exercício diário. Eu vou fazer o bem. E não precisa ser anjo, não. É só o que está à sua volta. Você começar a fazer o bem, você vai ser exemplo para todas as pessoas que estão à volta. E eles vão começar a seguir o teu exemplo. Porque o exemplo, Lu, ele arrasta multidões. É isso aí. Ângela Ângela Cris de Pascoal, obrigada pela sua presença. Gratidão. Mais uma vez, minha amiga querida. Eu amo você de paixão. Um feliz renascimento. E que esse renascimento perdure todos os anos aí do ano novo para vocês. Boas festas. Honra enorme estar contigo, Lu. Sempre Obrigada, um prazerzaço estar com você. Obrigada e Gratidão depois você. das férias aqui, rapidamente pra gente estaremos juntos. Dar mais explicações. Com né? certeza. Galera do bem, chegamos no final do nosso bate-papo. Não esqueça, @Lucimara Paris, meu Instagram. E aos sábados, 12 horas, eu estou na Rede Brasil. Terça-feira, às 13 horas, a gente vai estar aqui com vocês. demaistv.com.br. Um beijo. Feliz Natal.